Estamos de volta para mais uma aula nessa manhã de terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e convido vocês agora para assistir comigo mais uma aula, só que dessa vez de Geografia. E o que nós vamos abordar na aula de Geografia de hoje, no retorno de nossas férias? Nós vamos falar sobre as manifestações culturais. Mas antes da gente falar sobre as manifestações culturais, me diga uma coisa. Aproveitaram bem as férias? Descansaram? Dormiram bastante? Muito bem. Aproveitaram para ler novos livros? Conhecer novas histórias? Espero que vocês tenham feito isso. Sabe para quê? Para que vocês não percam o hábito da leitura. Tá bom? Então, agora, vamos falar um pouco sobre as manifestações culturais de nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Qual vai ser a habilidade de hoje? Reconhecer as diferentes manifestações culturais nos locais onde vive. Crianças, vamos falar então sobre cultura brasileira. A cultura brasileira é representada pelo conjunto de tradições, manifestações culturais, costumes, culinária e região dos povos que viveram no país ao longo da história. Ou seja, a nossa cultura brasileira é repleta de muitas informações, de muitos costumes, de muitas tradições. E como que tudo isso aconteceu? À medida que os povos de outros países foram chegando ao Brasil. Aqui já tinha o índio, chegaram os portugueses, que foram os brancos, chegaram os escravos, que são os negros. E assim cada um foi trazendo um pouco de sua cultura, se misturando com a cultura indígena, e assim tornou-se a cultura brasileira que temos hoje. E olha só, aqui, estão percebendo? Pode-se dizer que a formação cultural do Brasil é o resultado da miscigenação entre o índio, o negro e o branco. Então, todas as nossas tradições, os nossos costumes, as nossas festas, as nossas manifestações culturais, elas surgiram através desses três povos, o índio, o negro e o branco. Então, vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto? O Piauí é um dos estados mais ricos culturalmente do país, repleto de encantos e belezas naturais, folclore, lendas e costumes peculiares. Vejam só, quando a gente fala de lendas do Piauí, nós temos como cultura das lendas do Piauí a lenda do Cabeça de Cuia, da Não-se-Pode, da Porca do Dente de Ouro. E aí, quando a gente fala da questão do folclore, nós vamos ter também os personagens como o Saci, a Iara, a Cuca, o Boto Cor-de-Rosa, o lobisomem. Nós vamos ter também as belezas naturais, o encontro dos rios, a Serra da Capivara, as 7 cidades. Nós vamos ter o Delta do Parnaíba, vocês já ouviram falar nele? É um lugar lindo. E também nós temos costumes como as danças, que é o forró. Nós vamos ter também costumes das festas juninas, tradições juninas e as peculiaridades, que são o quê? A culinária. Como, por exemplo, o capote, o bode e outras pessoas que adoram o feijão, que é o baião de dois, a Maria Isabel.
Tudo isso fazem parte das manifestações culturais, dos nossos costumes e da nossa cultura. Falando em cultura, falando em manifestação cultural, vamos começar então falando sobre o Bumba Meu Boi. Olha ali como o Bumba Meu Boi é muito bonito. E olha o que ele tem a nos dizer. Pode me chamar de Bumba Meu Boi. Sou um boi diferente, colorido e festeiro, feito de papelão, madeira, panos e fitas. Minha festa é de novembro a 6 de janeiro. Dentro de mim fica um homem dançando. Giro, ando, corro, brinco e me mexo sem parar. O povo se anima quando alguém tenta chifrar. Então, o Bumba Meu Boi, ele se originou no Piauí, se expandiu ao Maranhão e depois se expandiu também por outros estados. E aí, como que ele é? Ele é diferente porque ele é um boi colorido e festeiro. Olha a quantidade de cores que ele tem. E não vá pensando que ele é somente nesse modelo. Não, senhor. Cada pessoa, quando constrói o seu Bumba Meu Boi, colore ele das cores que quer. E ele é festeiro porque ele adora estar na festa, está ali o tempo todo dançando, correndo, pulando, gira, brinca e se mexe sem parar. Então, você que já foi numa festa e que viu o Bumba Meu Boi, eu tenho certeza que você ficou encantado com ele. Porque eu adoro ver a festa onde tem o Bumba Meu Boi. E um detalhe, ó, o povo fica bem animado quando ele tenta chifrar as pessoas. Vamos lá então. Como é o Bumba Meu Boi? Vocês lembram? Quem aí lembra como é o Bumba Meu Boi? Ele é colorido e festeiro, feito de papelão, madeira, pano e fitas. Então, tudo isso aqui completa o Bumba Meu Boi. Você pega ele, pega o papelão, você vai cobrir a madeira com o papelão. Para quê? Para que a pessoa, quando entre dentro do boi, não se machuque com a madeira. Então, lá fica sempre forrado com papelões. Outras pessoas também colocam um pouquinho de colchões para poder ficar mais macio. Também costumam colocar panos, e aí enfeita ele com panos coloridos, com fitas. E se quiser colocar outros adereços, também coloca, como brilhos. Olha ali, ó. Ele fica muito bonito. O que fica dentro do Bumba Meu Boi? Você sabe? O que é mesmo que fica dentro do boi, fazendo ele se mexer por completo, fazendo ele girar no salão, correr, pular, andar e dançar o quê? O que é que fica dentro dele fazendo tudo isso? Ah, lembraram? Fica um homem dançando, isso mesmo, fica um homem dançando, fazendo o boi se mexer todo. Viu como prestaram atenção? Agora, nós vamos falar sobre outra manifestação cultural que temos no nosso estado. Olhando para aquela imagem, vocês já sabem de quem estou falando. Estou falando do cavalo piancó. O cavalo piancó, vejam bem, essa palavra surgiu como uma brincadeira divertida entre crianças da cidade Amarante, que mais tarde se transformou em dança. É uma dança realizada com casais que ficam em círculos para imitar o trote do cavalo. Vejam bem, a dança do cavalo piancó é uma dança praticada em vários estados do nosso país. Mas o mais interessante é que
surgiu no Piauí, lá na cidade de Amarante, que fica para o sul do estado. E aí, quem inventou foram as crianças. Olha aqui, ó, surgiu como uma brincadeira divertida entre crianças. As crianças estavam brincando e tudo, e aí inventaram o cavalo piancó. Criaram a palavra, inventaram a dança, e aí depois ela se transformou de brincadeira a dança. E aí ela passou a ser realizada com casais que ficam em círculos dançando para imitar o trote do cavalo. Olha que interessante essa dança. Perguntinha para vocês agora. Vamos lá. Como surgiu a palavra cavalo piancó? A gente fez a leitura e eu acabei de falar para vocês. Como foi mesmo que surgiu a palavra cavalo piancó? Lembraram? Surgiu como uma brincadeira divertida entre crianças. Olha aí. Vocês aí agora estalaram assim os dedos, pensando que vocês também podem criar uma brincadeira e depois ela se tornar uma dança e depois se espalhar por toda a cidade, por todo o nosso estado e ir para outros estados do Brasil? Pensa aí numa dança. Ou numa brincadeira e depois transforma ela numa dança. Tá bom? Como essa dança é realizada? Vocês lembram como que ela é realizada? Eu lembro. E vocês? A dança do cavalo piancó é realizada com casais que ficam em círculos para imitar o trote do cavalo. Por isso é chamado de cavalo piancó, né? Porque sempre imitam o trote do cavalo. E vocês lembram onde foi que a dança do cavalo piancó surgiu? Isso mesmo. Surgiu na cidade de Amarante. Vamos agora então, crianças, falar sobre o Encontro Nacional de Folguedos do Piauí. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o Encontro Nacional de Folguedos. E também muitos de vocês, embora vocês sejam novos, acredito que muitos de vocês já foram presenciar e assistir apresentações do Encontro Nacional de Folguedos. Vamos então conhecer um pouco mais sobre eles. O encontro acontece com apresentações de quadrilhas, danças e cantores locais e nacionais. O evento ainda conta com uma feira para a venda de produtos piauienses. Então, o Encontro Nacional de Folguedos do Piauí. Esse encontro geralmente acontece no mês de agosto. E em Teresina, em qual local que ele costuma acontecer? Lá na Vila Olímpica do Estádio Albertão. Então, nas aulas passadas, a gente falou sobre o Estádio Albertão. Pois é, então, lá no Estádio Albertão tem uma Vila Olímpica, e aí o Encontro Nacional de Folguedos, quando acontece em Teresina, acontece lá. E aí o que a gente vai presenciar nesse local, neste evento? Apresentações de quadrilhas. E aí vem quadrilhas de todo o estado fazer apresentações. Vem a Luar de São João, vem a Lua de Prata e várias outras quadrilhas se apresentar. Também nós vamos ter o quê? Danças, grupos de dança. Danças dos mais variados tipos. Pensa aí no estilo de dança. Pois é, acontece e se apresentam lá no Encontro Nacional de Folguedos. Aí vem, meus queridos,
As danças afro, dos grupos que desenvolvem projetos sobre a cultura negra. Também vem grupos de dança de rua, de hip hop, de forró. E também nós vamos ter cantores locais. Vários cantores que moram aqui em Teresina acabam fazendo apresentações. Também vem de outras cidades do estado e de outros e também de outras regiões do país. E aí, outra coisa interessante nesse Encontro Nacional de Folguedos. Ele conta com uma feira para a venda de produtos piauienses. Então, tudo aquilo que é confeccionado aqui no nosso estado, parte vai para lá para o Encontro Nacional de Folguedos, para as pessoas poderem vender e outras poderem comprar e conhecerem os nossos produtos, como, por exemplo, a cajuína, que é uma bebida original daqui do Piauí. Outra coisa que é bastante vendida lá são as peças feitas com argila e cerâmica, lá do polo cerâmico do bairro Poti Velho. O artesanato também das mulheres rendeiras, das costureiras, que vendem suas peças lá no Encontro Nacional de Folguedos. Olha que interessante. Perguntinha para vocês. Quais apresentações acontecem no Encontro Nacional de Folguedos do Piauí? E aí? Vocês lembraram quais foram as apresentações que acontecem no Encontro Nacional de Folguedos do Piauí? Outro detalhe importante antes de vocês me responderem essa questão. É que o Encontro Nacional de Folguedos em Teresina acontece sempre no mês de agosto. Mas também esse encontro acontece em várias outras cidades do nosso estado. Então acontece aqui no mês de agosto. Em outro mês, acontece em outra cidade. E assim as pessoas vão conhecendo a cultura da cidade onde ele acontece e também aproveitam para conhecer apresentações de outros locais. Não é interessante? E isso faz parte, sabe de quê? Das manifestações culturais do nosso estado. Mas, não pense que eu esqueci. Tem a perguntinha para vocês. Vamos lá então. Quais apresentações acontecem no Encontro Nacional de Folguedos do Piauí? Quais são? Vamos lá então. Quadrilhas, danças e cantores locais e nacionais. E vocês sabem muito bem que as nossas quadrilhas, elas são exemplares, perfeitas, não é mesmo? Com certeza sim. As danças e os cantores também são todos muito excelentes. De onde são os produtos vendidos no Encontro Nacional de Folguedos do Piauí? E aí, vocês sabem de onde são vendidos os produtos? Já sabem? De onde é? Falem aí para mim. Isso mesmo. São produtos piauienses, todos feitos aqui no nosso estado. Tá certo? E agora, vamos falar um pouco sobre a capoeira? Olha aí. A capoeira teve sua origem com os fugitivos da escravidão. Eles iam para a vegetação rasteira para se esconder dos capitães do mato. Os escravos introduziam mímicas, danças e músicas e passaram a praticar a capoeira em rodas. Vejam bem, você aí que conhece algum grupo de capoeira, você que pratica capoeira também, que eu sei que tem alguns alunos aí que praticam, vocês sabiam que a capoeira se originou nos grupos de escravos? Ó,
há muito tempo atrás, ainda quando no Brasil as pessoas negras eram escravizadas. Então, o que que acontecia? As pessoas negras escravizadas, elas acabavam fugindo. Para quê? Para se livrarem dos seus donos. E aí, eles se escondiam na vegetação rasteira para se esconder dos capitães do mato. Os capitães do mato eram aqueles que procuravam os escravos. E quando encontravam, acorrentavam eles, davam chibatadas, às vezes matavam e outras vezes levavam para os seus donos para voltarem a trabalhar. Nisso, olha o que os escravos fizeram. Começaram a praticar a capoeira como luta. E aí, depois os escravos introduziram mímicas, danças e músicas na capoeira, que antes era utilizada somente como luta. Então, olha o que entrou na capoeira. As mímicas, as danças e as músicas. E aí, passaram a praticar a capoeira em roda. Faz-se aquele grande círculo, 2 entram lá na roda e vão praticar a capoeira. Ah, pronto, agora esclareceu tudo, né? Agora você sabe por que eles praticam a capoeira em roda, não é mesmo? Vamos lá então. Com quem surgiu a capoeira? Lembraram? Com certeza. Com certeza vocês lembraram. Com os fugitivos da escravidão. Eles foram os criadores da capoeira. Temos mais perguntas para vocês? O que vocês acham? Temos. Vamos lá então. O que os escravos introduziram na capoeira? Vocês lembram? O que os escravos introduziram na capoeira? Vamos lá então. Mímicas, danças e músicas. E passaram a praticar a capoeira em roda. A outra pergunta. No seu bairro, antes de a gente falar das festas juninas, no seu bairro, tem grupo de capoeira? Pensa aí. Tem. E se tem capoeira no seu bairro? Agora me responda outra pergunta. Você pratica capoeira? Pratica? Há quanto tempo você pratica? Se você não pratica, busque conversar com alguém que pratica capoeira. E pergunta quando as aulas vão retornar para você participar. Tá ok? Agora vamos falar sobre as festas juninas, para a gente encerrar nossa aula de hoje. Ok. As festas juninas. As festas juninas são comemorações que acontecem no mês de junho. Nelas se comemoram 3 santos populares: Santo Antônio, São Pedro e São João. Então, tudo isso aqui vocês já sabiam, né? Não é novidade para vocês. Festa junina. Por que é junina? Porque acontece no mês de junho. Embora as festas juninas já tenham crescido tanto no nosso estado e em outros estados do Nordeste, que as festas juninas já entrou o mês de julho, se tornando julinas. Então, assim, as festas juninas vêm crescendo a cada ano. E vocês sabem que aqui no nosso estado as quadrilhas são perfeitas. E olha aqui, ó, nós temos aqui uma belíssima imagem de uma apresentação de uma quadrilha de festa junina. O que não pode faltar em uma quadrilha de festa junina? Os noivos, o casal de cangaceiros, os destaques da escola,
Ah, também não pode faltar o padre. E os outros casais também, não é? Ah, o pai e a mãe da noiva e do noivo. Olha aí. E quando você vai assistir a apresentações de festa junina? Você encontra muitas comidas típicas, não é mesmo? Principalmente feitas com milho. A pipoca, o bolo de milho, o mingau de milho. O que mais você encontra lá? Ah, você encontra a canjica, a pamonha. Que outras comidas você vai encontrar em uma festa junina? Paçoca, que é muito produzida aqui no Piauí. Olha aí, estão vendo como o nosso estado é rico, tanto em questão de apresentações, como também na culinária? E vocês sabem qual é o estilo de música mais tocado na festa junina? Claro que vocês sabem, é o forró, que é tradição do nosso estado. Perguntinha para vocês agora. Onde acontecem as festas juninas? Vocês sabem onde acontecem as festas juninas? Pensem aí. As festas juninas acontecem, quer dizer, não é onde, é quando acontecem. Quando acontecem as festas juninas? No mês de junho. As festas juninas acontecem no mês de junho. E agora já tende também a se espalhar até o mês de julho. Outra pergunta. Quais santos populares são comemorados nas festas juninas? A gente falou sobre 3 santos e vocês com certeza já sabiam sobre eles e sabiam o nome deles. Quais são os 3 santos? Preciso colocar aqui para vocês? Responda aí comigo. Dia 13 a gente comemora o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Dia 24 de junho a gente comemora o dia de São João. E dia 29 a gente comemora o dia de São Pedro. Isso mesmo. Então, São João, São Pedro e Santo Antônio são os 3 santos que a gente comemora nas festas juninas. Meus queridos, a nossa aula chegou ao fim. Eu desejo para vocês um bom retorno de aulas e me despeço de vocês. Fiquem com Deus. Tchau!